Irmãos, eu me chamo Breno, sou casado e agora eu faço parte aqui do grupo de oração Frutos do Espírito Santo. Cheguei aqui agora e já cheguei com trabalho, né? Já cheguei com missão de pregar. E neste tempo também estou como secretário-geral da RCC aqui na nossa arquidiocese. E é uma grande graça, né, estar aqui com vocês e fazer a primeira pregação do grupo de oração, né, do ano, a primeira do ano. E temos como tema hoje é tempo de renovar a aliança com o Senhor. Então convido você a pegar sua palavra e abrir no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. O versículo 6 diz assim: ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Ora, sem dúvida, há uma censura nestas palavras. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravareis no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos, né, desde o início da criação, lá com o livro do Gênesis, que Deus faz aliança com o seu povo. Deus sempre fez, desde o primeiro momento ali que ele criou o homem, ele faz um pacto, uma aliança com o seu povo. A primeira aliança que ele fez com Adão, né, digamos assim, um pacto de obra, foi para que Adão, juntamente com toda a sua descendência, não iria morrer. Todos teriam ali e gozar de uma vida plena e eterna. Porém, tinha uma condição: Adão e os seus descendentes não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição, a primeira aliança que Deus fez. Mas, como sabemos, né, Eva foi lá e comeu do fruto. Então, Adão e toda a sua descendência quebraram esse pacto. Mas Deus, com grande graça, né, e misericórdia, resolveu fazer um outro pacto com Adão, que é chamado pacto da graça. Olha, Adão, já que você comeu do fruto, eu vou fazer um novo pacto, uma nova aliança com você. Então Deus, ele instituiu ali no livro do Gênesis, logo após, né, eles caírem no pecado, um novo pacto. Prometeu um redentor e ainda disse que o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente
ele virá como redenção e salvação. Esse foi o segundo pacto, segunda aliança que Deus fez com o seu povo. E aí depois nós vemos, né, que o Senhor também fez uma aliança com Noé, que é daí onde vem, né, o dizer, né, do que o arco-íris é um sinal de aliança, pois Deus confirmou a Noé a sua aliança com ele de que não destruiria a terra, mandando, né, fazendo ali um lindo arco-íris. Depois nós vemos também que Deus fez um pacto com Abraão, prometendo a Abraão, né, terras, descendências, bênçãos durante toda a eternidade para os seus filhos. Depois também nós vemos a aliança que Deus fez com Moisés, lá no Monte Sinai, dando as leis, dando os mandamentos. Depois nós vemos a aliança que o Senhor fez com Davi, prometendo a ele um reinado eterno, pois o rei que há de vir viria da sua linha de descendência. Então o Senhor prometeu um reino eterno e um trono perpétuo a Davi. Essa foi a sexta aliança. E todas essas alianças que nós vemos no Antigo Testamento, elas tinham sim um foco nas leis, nos sacrifícios de animais, focado e centralizado sempre no povo ali de Israel. E havia muitos sacerdotes. Mas aí Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, viu que aquele povo ali de Israel reclamava demais. Durante ali os 40 anos, até chegar na terra prometida, murmurava demais, pecava contra Deus, era um brigando com o outro. Eles não chegavam ali em consenso nenhum. E aí foi o que fez o Senhor dizer, né? Amai-vos a mim, mas também os seus irmãos, como a mim mesmo. Porque o povo brigava demais, era muito encrenqueiro, misericórdia. Mas aqui não vai ter isso não, né? Só em grupos de oração lá na China, lá no Paquistão, os grupos de oração aqui de conquista, é só o amor fraterno. Mas aquele povo lá, ali quando saiu logo do Egito, não era um povo fácil não. E aí também romperam a aliança com o Senhor. E aí, como nós vimos aqui na palavra que nós lemos, que dentro aqui desse trecho de Isaías, ou de Hebreus 6, capítulo 8, versículo 6 a 11, tem um trecho de Jeremias, e ainda fala assim, né? Não como a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito, como eles não permaneceram fiéis ao pacto, o Senhor desinteressou deles, como eles não foram fiéis, e aí o Senhor estabelece uma nova aliança, porque o Senhor nos ama e não desiste de nós. E aí nós vemos que em João capítulo 3, versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo, que para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, enviou o seu Filho único. E em Cristo Jesus é estabelecido a nova aliança. E aí é a sétima aliança. 7 é o número da perfeição. E aqui na palavra vai dizer: Ele é mediador de uma aliança mais perfeita. A sétima aliança, ela é perfeita. A obra de Deus, a obra da criação de Deus, ela é perfeita em Cristo Jesus. Então, selado essa aliança em Cristo Jesus, o Senhor deu ali o seu sangue, oferecendo o perdão, a misericórdia, a redenção para todos nós. Então, nessa nova aliança, que é baseada na fé que nós temos em Cristo, e o Senhor é o nosso único mediador. Então, Cristo, aliás, é o único mediador que nós temos até o Pai. É firmado para nós a nova aliança. Então, Jesus, aquela aliança de antigamente, tinha muitos sacerdotes. A aliança que o Senhor fez, né, com o povo que a gente vê no Antigo Testamento. Agora,
é somente um: Cristo, o sumo sacerdote. Então não tem mais sacerdotes, é somente um. Aquela aliança que era mais centralizada no povo ali de Israel, agora em Cristo é para toda a humanidade, é para todos, não é só mais ali para o povo de Israel. Por isso Cristo vai dizer: ide evangelizai a todas as nações. Não era mais ali só em Israel. Então o sangue de Cristo que foi derramado na cruz validou e ativou a nova aliança. Essa aliança que é perfeita. E nós vemos que quando o Senhor, na instituição da Eucaristia, né, ali na Quinta-feira Santa que nós celebramos, Ele oferece ali o seu cálice, o cálice com o seu sangue. E nós vemos, né, a cada celebração o padre dizer: o sangue da nova e eterna aliança. Eterna aliança, não terá mais outra. As outras que quebraram, ficou para trás. Essa é uma aliança perfeita, não se quebra. Porém, assim como os israelitas, né, há muitos israelitas ainda no meio de nós, que reclamam demais, que são infiéis, que não perseveram. E aí esse pacto, da nossa parte, nós quebramos. Da parte do Senhor, não. Pois ela é perfeita e eterna. Só que nós, na nossa fragilidade humana, muitas vezes nós quebramos esse pacto de amor. Quando nós não somos fiéis ao que o Senhor nos pede, no nosso chamado, na nossa vida da igreja, de comunidade, também na nossa vida pessoal com os nossos, quando nós não perseveramos na fé, na caminhada, quando nós deixamos as coisas do mundo tomar e ocupar o lugar de Deus dentro da nossa vida, aí nós damos as brechas para o pecado, e nós já não fazemos a vontade do Senhor. Vamos dando espaço a tudo aquilo que o Senhor rejeita, a gente vai colocando no nosso coração. Aí quando a gente vai ver, está igual os israelitas, né? Reclamando. O Senhor mandava ali o maná, mas eles reclamavam que o maná não estava bom, mandava codorna, eles reclamavam. Reclama de bucho cheio. E muitos de nós somos assim. E aí da nossa parte, a aliança é quebrada, o pacto é quebrado. Quando nós não colocamos em prática a nossa vida de oração, a leitura diária do Evangelho, né, fazendo a nossa leitura divina, nós quebramos o pacto de fidelidade com o Senhor. A nossa vida de oração é essencial, de ter um momento com Deus. E aí, rezar o rosário não é vida de oração. Rezar o rosário às vezes é uma prática devocional. Vida de oração é se colocar aos pés do Senhor, escutar da palavra e trazer essa palavra ali em prática para a nossa vida. Porque às vezes nós confundimos rezar terço como vida de oração, mas não é. Através da nossa vida de oração, nós temos a força necessária para rezar um terço. É onde a gente começa, rezando um terço, daqui a pouco está rezando o rosário. Faz parte do crescimento espiritual que nós temos da nossa vida de oração. Então, quando nós não somos fiéis à nossa vida de oração, aí a nossa vida de oração, a reza do terço, dos sacramentos da igreja, de participar da missa, aí nós vamos quebrando a aliança com o Senhor. Mas, né, assim como o tema de hoje traz, é tempo de renovar a aliança com o Senhor. E aí quando nós pegamos, né, no dicionário, os sinônimos ali da palavra renovar, vai nos dizer aperfeiçoar, melhorar, perfeccionar, sofisticar. Nessa primeira reunião de oração, nós precisamos melhorar a nossa aliança com o Senhor. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa aliança com o Senhor.
deixar ela mais sofisticada. E aí nós teremos uma vida de plenitude, de graça, de sabedoria. Nós vamos crescendo na fé, nós vamos crescendo espiritualmente na nossa maturidade de fé, de cristão, católico, assumindo o nosso batismo, de sermos enviados como missionários, aonde o Senhor nos deixar e onde Ele nos levar. Então é preciso que nós peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós para queimar dentro de nós todas as coisas que são contrárias à vontade do Senhor. É a infidelidade, é a preguiça, é o comodismo, é não conseguir progredir nas coisas de Deus. A gente até começa às vezes ali a vida de oração, a reza do texto e tal, todo empolgado. É o que eu falo, né? Tem gente que passa ali os 40 dias rezando o rosário com Frei Gils. No dia 41 já não quer mais nem saber do rosário, só reza o texto. Rezou lá só os 40 dias, depois não reza mais. Então ter sim uma persistência na vida de oração, nas práticas devocionais, tudo isso aí vai robustecendo essa aliança, esse pacto de amor que nós temos com Deus. E nós devemos pedir: vem Espírito Santo, queima dentro de mim o pecado, a preguiça, a omissão, a covardia, a minha infidelidade, que eu não consigo corresponder a esse chamado de amor, a esse pacto de amor, essa aliança de amor que eu tenho contigo. E assim, a gente sempre vai clamando e pedindo o Espírito Santo, e essa aliança vai se transformando em uma aliança real, como eu disse, robustecida, que nada e nem ninguém a consegue romper. Assim como diz aqui na palavra, que Cristo, Ele é o mediador de uma aliança ainda mais perfeita, selada por melhores promessas. Se as promessas que o Senhor fez a Abraão, a Moisés, a Adão, a Davi, eram boas, as que Ele faz cumprir aqui em Cristo são ainda melhores. Nós veremos, porque em Cristo tudo foi consumado. É assim que nós vamos ver na palavra. Quando Cristo estava na cruz, Ele diz: tudo está consumado. Ele é o cálice da nova e eterna aliança. E nós, cristãos, católicos, carismáticos, devemos corresponder a essa aliança com amor e fidelidade, porque o povo no Egito não foi fiel. Nós devemos dar o exemplo de fidelidade, devemos dar o exemplo de perseverança. É isso que o Senhor quer e deseja de cada um de nós, que firmamos com Ele esse pacto de amor, e que essa aliança, bora ministério, que essa aliança robustecida, forte, real, nada e ninguém vai conseguir romper. Esse é o desejo do Senhor para nós logo no início do ano, aqui como servos do grupo de oração, assim como cristãos católicos aqui, como assembleia. O Senhor quer de cada um de nós a decisão de cumprir e assumir essa aliança de amor, essa nova aliança que foi firmada em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus?